campanha desse ano é Jesus, Transformação e Vida. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que nos mostra palavras de um homem transformado. Abra sua Bíblia na primeira carta que Pedro escreveu. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso de número 3. Se alguém está do seu lado que não tem Bíblia, então compartilhe da sua Bíblia com essa pessoa que está perto de você. Hoje a mensagem não vai para o multimídia, não tem texto no multimídia, então abra a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3. Se alguém está sem Bíblia, então compartilhe com a pessoa que está do seu lado da sua Bíblia, do seu celular, do seu tablet. Alguns abrem a Bíblia, outros acessam a Bíblia, né? Então, abra sua Bíblia e vamos compartilhar da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem sem o terdes visto, amás, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu gostaria de repetir junto com você o verso de número 3. Eu vou falar e você vai repetir. Vamos lá? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou. Pode repetir, Ele nos regenerou. Já que alguém repetiu, pode repetir. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Imagine alguma coisa em estado de decomposição. Não precisa repetir isso. Senão daqui a pouquinho a gente vai repetir essa mensagem inteira, né? Imagine alguma coisa em estado de decomposição. E aí, Jesus entra e regenera. Quando Pedro diz assim, Ele nos regenerou, uma das coisas fantásticas que eu leio, que eu vejo o apóstolo Pedro falando nesse texto, é admitindo a sua própria decomposição, admitindo que ele estava num processo de fragmentação da sua vida, da sua alma, da sua esperança. E aí, ele falando sobre aquilo que Jesus fez na sua vida, ele diz assim, Ele nos regenerou, e eu me incluo, eu estou no meio disso, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Eu não sei se você já se incluiu como Pedro, mas quem sabe nessa noite seja a oportunidade de você lembrar que você estava em estado de degeneração, e aí você foi regenerado. E no momento em que nós
tomamos a decisão de receber a Jesus como nosso Salvador, há uma mudança de rumo. Há uma mudança nos rumos da nossa vida e Ele nos traz de volta. E aí nós entramos, ao invés do processo de degeneração, nós entramos num outro processo, que a Bíblia chama de processo de santificação. Enquanto nós vamos nos afastando de Deus, o processo é de degeneração, mas nos encontramos com Jesus em nossa caminhada, e agora, na medida em que nós vamos nos aproximando de Deus, ao invés de nós estarmos nesse processo de destruição da vida, de degeneração da nossa vida, nós começamos a entrar num outro processo de reconstrução de todas as coisas que o pecado tentou destruir, de reconstrução de valores, de reconstrução de hábitos, de reconstrução de esperança, diz a palavra de Deus. Ele nos regenerou para uma viva esperança. A Bíblia está cheia de histórias, de pessoas que foram radicalmente transformadas a partir desse encontro com Jesus. Existem muitas histórias. Eu separei, só para a gente pensar, eu separei 3 histórias da Bíblia, para a gente lembrar, de pessoas que foram radicalmente mudadas e transformadas, e encontraram em Jesus transformação e vida, e que viviam situações muito diferentes, porque história de vida não é igual. Se olhar cada pessoa aqui, cada rosto, por trás de cada semblante, tem uma história diferente. Ninguém repete a história de ninguém, não é verdade? A gente, mesmo quando é criado dentro da mesma casa, dentro do mesmo ambiente familiar, a gente constrói rumos diferentes, a gente vive experiências diferentes, a gente vive histórias diferentes. Imagine nessa diversidade de gente que existe aqui nesta noite, quantas situações, quantas histórias, quantas realidades distintas na construção de nosso histórico de vida. Não é verdade? Jesus estava passando pela cidade de Jericó, e havia um homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos. Era um homem odiado, porque Zaqueu, ele cobrava impostos dos judeus, ele sendo judeu, cobrava impostos dos judeus para entregar o dinheiro de mão beijada para os romanos. Zaqueu era uma pessoa assim, não muito benquista dentro da comunidade. É como se fosse assim hoje, né, dentro da nossa história aqui, mais recente, assim um deputado corrupto, sim. Não que exista isso no Brasil, né? Político corrupto, não que exista isso, né? Zaqueu era uma pessoa assim odiada pelas pessoas, porque ele era considerado um traidor da nação. E diz a palavra de Deus que um dia Jesus estava passando pela cidade de Jericó, e aí a Bíblia diz que Zaqueu, ele saiu na expectativa de encontrar-se com Jesus. Jesus estava envolvido com uma grande multidão. Zaqueu sobe numa árvore, fica ali na expectativa de encontrar Jesus, de ver a Jesus. E quando Jesus passa debaixo daquela árvore, Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Eles conversaram, e depois da conversa entre Jesus e Zaqueu, sabe o que Zaqueu fez? Ele diz assim: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma maneira eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando Jesus olhou para aquele homem fazendo uma declaração de desamor ao dinheiro, como resultado do encontro com Jesus, sabe o que Jesus declarou? Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa,
Porque um rico corrupto abre mão de dinheiro só pelo poder de Jesus mesmo, não é não, querido? Hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. E aí Jesus, na casa de Zaqueu, ele faz uma declaração a respeito da razão de ser, da sua vinda ao mundo. Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O encontro de Jesus com Zaqueu foi um encontro transformador. Zaqueu era um homem que estava num processo de degeneração. E o processo de degeneração de Zaqueu acontecia porque ele tinha no dinheiro a razão maior da sua vida, até que ele se encontra com Jesus, e ele descobre que Jesus é mais importante do que o dinheiro. Ele descobre que Jesus pode trazer esperança para a sua alma perdida. Ele descobre que Jesus pode trazer mudança para a sua vida. Ele abre mão daquele rumo de degeneração, dá meia volta e começa a viver um novo tempo com Jesus. Talvez você esteja dizendo: pastor, não está falando nada comigo, porque eu não sou rico, não tenho dinheiro e não sou corrupto. Uma outra vez, Jesus estava passando também pela cidade de Jericó, e a Bíblia diz que um homem começa a gritar na beira do caminho, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz a palavra de Deus que todos que estavam próximo de Bartimeu começaram a dizer: cala sua boca, Jesus está muito ocupado, tem muita coisa para fazer. E a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, diferente de Zaqueu, Bartimeu era um homem que estava vivendo a experiência da cegueira. Bartimeu era cego. Ele era colocado à beira do caminho na expectativa de receber esmola para poder sobreviver. E quando ele ouviu que junto àquela multidão que estava passando, Jesus estava no meio deles, ele percebe que a presença de Jesus trazia para ele uma expectativa de esperança, de mudança de vida. E a Bíblia diz que ele começa a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a despeito da intenção de todos de calarem-no, diz a Bíblia que ele continua gritando cada vez mais alto. Jesus ouve o clamor de Bartimeu, e a Bíblia diz que Jesus parou. A agenda de Jesus é mudada quando a gente clama. Jesus muda a sua agenda para atender um clamor sincero. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse: chamai-o. Agora Bartimeu vem até Jesus, e Jesus diz assim: que queres que eu te faça? Ele poderia ter dito: mestre, eu preciso de dinheiro, eu estou aqui pedindo esmolas a vida inteira, eu preciso de dinheiro. Ele poderia dizer: mestre, eu preciso de comida. Mas o problema de Bartimeu era a cegueira. E ele vai exatamente na raiz do seu problema. Ele diz: mestre, que eu veja, eu quero ver. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Bartimeu e disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a vista. E a Bíblia diz assim: e o foi seguindo pelo caminho. A vida desse homem agora é transformada pela palavra, pelo poder de Jesus que diz: vai, a tua fé te salvou. Impressionante é o detalhe das palavras. Jesus: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz assim: imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Todas as pessoas que vivem a experiência do encontro com Cristo e vivem a experiência da transformação que Cristo dá, ele muda o rumo da sua vida, ele deixa o processo de degeneração e ele começa a seguir a Jesus.
Mas no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós temos uma outra história. A história de um homem que vivia uma situação muito diferente da de Zaqueu e uma situação muito diferente da de Bartimeu. A palavra de Deus diz que havia uma cidade chamada Gadara, e naquela cidade havia um homem que estava dominado por um espírito imundo. Diz a Bíblia que ele estava preso a esse espírito imundo. Quando Jesus chega na cidade, a Bíblia diz que, ao encontrar-se com Jesus, ele clamou em alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. A situação deste homem era uma situação terrível. A Bíblia diz que Jesus perguntou qual era o nome dele, e ele disse Legião, porque havia entrado nele muitos demônios. Diz a Bíblia que ele andava de todos os lados sem roupa, gritando no meio das montanhas, morava no cemitério. Quando tentavam prendê-lo, ele rebentava cadeias e grilhões, porque não havia nenhuma condição de sustentá-lo. E a palavra de Deus vai narrar a história desse homem como um homem dominado pelos demônios, trazia muita tristeza para aquela cidade, medo e terror para todas as pessoas que estavam à sua volta, estava longe da sua família, não havia amigos, e agora há pouco a gente estava cantando aqui sobre amizade. Esse homem não sabia o que era ter amigos, até que ele se encontra com Jesus, e diz a palavra de Deus, que Jesus mandou que aqueles demônios todos saíssem da vida daquele homem. Ele ficou liberto, e há uma expressão bíblica que chama muito a nossa atenção, porque diz a Bíblia que a cidade foi toda ver o que tinha acontecido, e diz assim no verso 35 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas: e saíram a ver o que tinha acontecido, vieram ter com Jesus, e acharam então aquele homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo pleno, assentado aos pés de Jesus. Um homem que vivia um processo de degeneração, mas que no encontro com Cristo, a sua vida foi transformada. Jesus, Ele transforma a vida de todas as pessoas com quem Ele lida. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. Zaqueu, Bartimeu e o endemoniado gadareno da cidade de Gadara, essas pessoas eram pessoas que estavam à margem da vida religiosa. E alguém poderia dizer assim: tudo bem, eles estavam à margem da vida religiosa, então eles precisavam ser regenerados mesmo. Mas quando nós lemos os escritos de Pedro, nos deparamos com um texto de alguém que andou com Jesus. Diferente de Zaqueu, Pedro andava com Jesus. Diferente de Bartimeu, Pedro andava com Jesus. Diferente do endemoniado de Gadara, Pedro andava com Jesus. Mas que também precisava ter a sua vida transformada em algumas áreas.
Talvez você esteja aqui nesta noite pensando assim: não, o pastor está falando para quem não anda com Jesus. Zaqueu, Bartimeu e o endemoniado gadareno eram pessoas que não andavam com Jesus, mas Pedro andava. Pedro andava com Jesus, mas mesmo assim, ele precisou viver uma experiência de transformação. E aí, Pedro começa esse texto dizendo assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Então nessa noite, querido, eu queria que você mantivesse o seu coração aberto, seus ouvidos atentos, porque quem sabe você ande com Jesus, mas você esteja precisando de uma experiência de regeneração. Quem sabe você está andando com Jesus há tanto tempo, mas existam áreas na sua vida que ainda não foram alcançadas pelo poder de Jesus, pela palavra de Jesus, pelo toque de Jesus. Quando a gente lê Pedro falando aqui: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a gente enxerga um homem cheio de convicção, cheio de confiança, repleto de esperança, pronto para o que der e vier, peito aberto. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Que bênção, que bênção. Mas será que essa foi sempre a realidade de sua vida? Jesus tinha tudo para desistir de Pedro, mas ele tinha propósitos especiais, ele conhecia aquilo que ele queria fazer através da vida de Pedro, assim como ele tem propósitos especiais para a minha vida e para a sua vida, e aquilo que ele deseja fazer em nós e através de nós, amém, querido? É por isso que ele não desiste da gente. Mesmo quando não atendemos às suas expectativas, mesmo quando falhamos, Ele continua persistindo em nos acolher, Ele continua persistindo em nos abraçar, em nos receber. Ainda que Ele não goste de determinadas coisas que fazemos, pensamos ou falamos, Ele não desiste do seu projeto de cuidar, de abençoar, de usar a nossa vida. Eu separei 5 experiências de Pedro que eu tenho certeza que você se lembra, e que de alguma maneira nos faz lembrar esse cuidado de Deus, e essa insistência de Deus, não só com relação a Pedro, mas com relação a mim e a você também. Então, primeiro, Jesus transforma, mesmo quando a gente tem um temperamento que decepciona ao Senhor. Eu quero lembrar de um dos fatos acontecidos na vida de Pedro. A Bíblia diz que estava chegando o momento da crucificação de Cristo, e agora Jesus é traído, e os soldados vêm prender a Jesus. E naquele momento em que os soldados vieram prender a Jesus, a Bíblia diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Isso está no capítulo 18 do Evangelho de João, verso de número 10. Quando nós estudamos a vida de Pedro, a gente descobre que Pedro era um homem que primeiro ele fazia para depois pensar. Primeiro ele agia para depois saber se deveria ou não falar aquilo ou fazer aquilo.
sempre que Jesus perguntava alguma coisa, Pedro era o primeiro a dar a resposta, era impulsivo. As pessoas que são como Pedro, impulsivas, geralmente elas cometem muitos erros e às vezes ferem muito as pessoas. Quando nós olhamos a vida de Pedro, a gente descobre algumas expressões assim sanguíneas, descobrimos algumas atitudes explosivas, alguns pensamentos contraditórios. E talvez aqui nesta noite haja pessoas parecidas com Pedro, que não levam desaforo para casa, que fala aquilo que vem na ponta da língua, que acham que precisam impor a sua opinião a todo custo, em todo momento. E todas as pessoas que, como Pedro, são assim, explosivas, impulsivas, elas acabam cometendo muitos erros, ferindo muito as pessoas, às vezes no ambiente familiar, na relação entre marido e mulher, na relação entre pais e filhos, às vezes no ambiente de trabalho. Pessoas explosivas criam dificuldades nos relacionamentos, nos ambientes de trabalho, na escola. Talvez você seja assim como Pedro, impulsivo, primeiro faz para depois pensar. A Bíblia diz que Jesus pegou a orelha de Malco, colocou a orelha no lugar. Jesus curou a Malco. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro e disse: que é isso, Pedro? Se fosse no congresso dos adolescentes, Jesus falaria assim: fala sério, né, Pedro? Bom, quantas vezes nós fazemos como Pedro? Quantas vezes somos movidos pelo nosso temperamento explosivo? Quantas vezes falamos o que não deveria falar? Fazemos o que não deveria fazer? Mas a Bíblia diz que Jesus não desistiu de Pedro, ainda que ele não concordasse com o que Pedro estava fazendo, ainda que ele tivesse de reparar os estragos promovidos pelo comportamento de Pedro, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus nos transforma mesmo quando a gente tem um caráter que não atende às expectativas do Evangelho. Veja a afirmação de Pedro, em Lucas 22. Pedro disse assim: Senhor, estou pronto a ir contigo não só para a prisão, mas também para a morte. Forte, né? Uma declaração conclusiva: Senhor, estou pronto para ir contigo, não só para a prisão, mas se for preciso, estou pronto para ir contigo até para a morte. Mas Jesus conhecia a estrutura de Pedro, que ele não suportaria toda essa pressão, e Jesus disse assim: ah, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar, você vai negar que me conhece 3 vezes. Como que pode, né? No mesmo dia, tanta convicção e ao mesmo tempo tanta negação? Jesus, diz o texto, foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, e lá Pedro foi interrogado como um suposto seguidor de Jesus, e por 2 vezes ele nega, e na terceira vez ele não só nega, mas ele jura que não conhece Jesus. O texto diz assim: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo do alpendre, ele foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali,
disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quantas vezes você jurou fidelidade a Jesus aqui nessa igreja? A gente gosta muito de acusar Pedro, né? A gente gosta muito de dizer: Pedro, rapaz, quantas vezes você já jurou viver uma vida de santidade aqui nesse lugar? Quantas vezes você já decidiu em seu coração: não, a partir de agora eu vou viver uma vida cristã exemplar? Quantas vezes no domingo você veio aqui na frente atendendo a apelos? Quantas vezes no domingo você veio aqui na frente chorando? E na segunda-feira, lá no seu trabalho, lá na sua casa, o seu comportamento foi completamente diferente dos compromissos assumidos no altar do Senhor. Aqui para nós, isso aconteceu 3 vezes? Ou quem sabe, a gente já tem feito isso 10, 15, 20. E nós de alguma maneira temos negado nossos compromissos com o Senhor muitas vezes. Quantas vezes? Mas sabe, querido, o que me traz encorajamento é que Jesus não desistiu de Pedro por causa disso. Mesmo Pedro negando a Jesus e dizendo: não conheço, eu juro que nunca vi esse homem, não sei quem ele é. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus tinha propósitos especiais para a vida dele. Quer ver outro exemplo? Outra atitude de Pedro, outra situação da vida de Pedro, está em Mateus 17. Jesus nos transforma mesmo quando nossas atitudes são oportunistas. E às vezes, como Pedro, nós somos oportunistas. A Bíblia diz que Jesus convidou Pedro, Tiago e João para irem a um monte. E lá naquele monte, aconteceu algo inusitado. Nem Pedro, nem Tiago, nem João podiam imaginar o que estava para acontecer. Mas a Bíblia diz que Jesus se transfigurou diante deles. Isso significa que se manifestou na pessoa de Jesus a glória eterna. As vestes de Jesus ficaram brancas e resplandecentes. E para completar, a Bíblia diz que apareceram junto de Jesus Moisés e Elias, e eles começaram a conversar a respeito da morte de Jesus. Estava se aproximando o momento da crucificação, e a Bíblia diz que Moisés, Elias e Jesus, eles começam a conversar. Pedro, Tiago e João estão ali, envolvidos por aquele ambiente maravilhoso, no monte chamado de Monte da Transfiguração. Aquele monte agora é chamado de Monte da Transfiguração, pela manifestação da glória de Deus naquele lugar. E Pedro, como sempre, toma a iniciativa de falar. E a Bíblia diz que Pedro diz assim: bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro queria perpetuar aquela experiência no Monte da Transfiguração, e ele queria permanecer naquele ambiente extraordinário do Monte da Transfiguração, e ele faz uma proposta oportunista: não queremos sair daqui,
Chegamos no ápice de uma experiência espiritual, ver a Jesus glorificado, transformado diante de nós. Quando ele diz, bom é estarmos aqui, em outras palavras, Pedro estava dizendo, vamos ficar aqui para sempre. É interessante que ele não se propõe a fazer nenhuma tenda para ele, Tiago e João, né? Eles vão fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eu quero ficar no relento, eu quero ficar aqui, eu não quero é sair daqui. Quem que não gosta da bênção de Deus? E muitas das vezes, erradamente, a gente acha que deve vir no domingo à igreja para receber a bênção. Ué, pastor, está errado? Está. A gente não vem à igreja para receber bênção. A gente vem à igreja para estar com Cristo. A gente vem à igreja por causa de Deus. A gente vem à igreja porque ama Jesus. A gente vem à igreja para ouvir a sua palavra, sermos edificados. Isso pode significar uma bênção na nossa vida, mas não é por esse sentimento oportunista. Sabe por quê? Porque Deus conhece as intenções do nosso coração, Deus não é besta. Deus sabe quando a gente vem à igreja apenas pelo interesse. Deus sabe das motivações da nossa alma. Quando a gente vem à igreja, não é por causa dele. E eu gostei muito de uma frase que ouvi determinada vez. Muita gente busca a mão de Deus, mas não quer encontro com a sua face. As mãos de Deus são as obras de Deus, os feitos de Deus. Nós queremos muito as mãos de Deus, nós queremos as ações de Deus, porque isso, de alguma forma, nos privilegia. Mas quando nós nos deparamos com a face de Deus, não com as mãos, mas com a face de Deus, nós descobrimos o quanto Ele é santo. E quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, nós descobrimos que a gente não vem aqui para bênção, nós vemos aqui para santificação, para que Deus renove a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida melhor na presença dEle. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Pedro, não tem tenda nenhuma não, Pedro. Nós não vamos ficar aqui não, o nosso lugar não é no monte, o nosso lugar é no vale. É lá que tem necessidade, é lá que as pessoas precisam da gente. Estar no monte é uma situação temporária. O nosso lugar definitivo não é no monte, o nosso lugar definitivo é no vale, onde as pessoas precisam da manifestação do amor e da graça. Não é no monte que você vai ficar não, Pedro, é lá embaixo. Não é aqui que a gente vai permanecer não, é lá nas realidades da vida, é no dia a dia, é lá embaixo. Você não vai ficar no monte, Pedro. Não tem tenda, não tem esse negócio de tenda para mim, tenda para Moisés e tenda para Elias, nem para vocês também. Nós vamos descer do monte. Nós vamos descer. É lá que as coisas acontecem. A gente vem na igreja, mas não é aqui. Aonde que a gente vive a vida cristã de verdade? Não é aqui dentro. O monte é temporário. Mas você vive a vida cristã de verdade, sabe aonde? Na sua casa. É lá no seu trabalho. É lá na sua faculdade. É junto aos seus vizinhos. É lá que você precisa desfrutar da graça e da presença do Senhor, para que você possa marcar a diferença que Jesus faz na sua vida. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nós encontramos uma outra experiência de Pedro. A Bíblia diz que Pedro, junto com os outros discípulos, estavam atravessando
o mar numa grande tempestade. E a quarta vigília da noite, vem Jesus andando sobre as águas. Os discípulos ficaram atemorizados, não conseguiram enxergar a Jesus, não conseguiram reconhecer a Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, dentre todos os discípulos, é ele que vai tomar a palavra e dizer: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu ande também sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro, atendendo a palavra de Jesus, que disse: vem Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. A Bíblia não fala quantos passos ele deu. Se 1, se 2, se 3, se 10, se ele se afastou dos barcos muitos metros. Não há uma declaração bíblica de quantos passos Pedro tem andando sobre as águas, mas a Bíblia diz que no meio dessa caminhada, indo em direção a Jesus, teve um momento em que Pedro sentiu o vento, e ele olhou para as ondas e teve medo. E diz a palavra de Deus que nesse momento que ele desvia o olhar de Jesus, olha para as ondas, sente o vento e se permite ter medo nessa travessia, a Bíblia diz que ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele dá um grito, e ele recorre a Jesus dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. Salva-me. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e levou Pedro em segurança até o barco. Faltou-lhe fé, e a Bíblia diz que Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas existe uma coisa muito interessante nesse episódio. Se faltou fé, não faltou humildade. Porque Pedro poderia, ele era pescador, então seguramente ele sabia nadar, ele poderia resolver aquele problema dando umas braçadas, tentando voltar para o barco pelas suas próprias forças e capacidade, mas a Bíblia diz que ele resolveu entregar os pontos e recorrer a Jesus. E Jesus o tomou pela mão. A última história de Pedro que eu queria contar é um retorno a essa história da negação. A Bíblia diz que Pedro se sente culpado porque negou a Jesus. E há uma expressão, lá no último verso, a última expressão desse texto diz assim: saindo dali, chorou amargamente. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Pedro, olhou diretamente para Pedro, e quando Jesus olha para Pedro, nesse momento Jesus não precisou dizer nenhuma palavra mais. Ele se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E com o coração cheio de consciência do seu erro, do seu pecado, a Bíblia diz que ele sentiu todo o peso da sua culpa, e ele chorou amargamente. O tempo passa, e aí a última história que eu quero compartilhar com você a respeito de Jesus e de Pedro se dá na beira do mar. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que os discípulos, inclusive Pedro, e foi Pedro que tomou essa iniciativa,
Pedro disse assim: vou pescar. E os discípulos foram junto. Não teve nenhum para dizer assim: que isso, Pedro? Essa não é mais a nossa atividade. Agora nós somos pregadores do Evangelho. Pedro disse: vou pescar. E a Bíblia diz que os discípulos foram junto com ele. E foram para lá e pescaram a noite toda. E sabe o que eles pegaram? Nada. E foi nesse contexto que Jesus se apresenta na beira da praia. Os discípulos vivem agora uma experiência com Cristo ressurreto. E foi exatamente a Pedro que Jesus se dirigiu. Jesus chama Pedro no canto e faz a seguinte pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. Eles continuam naquele ambiente. Jesus, diz a Bíblia que Jesus havia feito alguns peixes para que eles comessem. Eu imagino os discípulos ali, entre olhares, comendo o peixe servido por Jesus. E Jesus chama Pedro no canto e faz a pergunta de novo: Pedro, você me ama? De novo. E Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Um pouco mais adiante, Jesus chama Pedro no canto e Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E a Bíblia diz que Pedro não gostou de Jesus ter perguntado pela terceira vez, de novo. E nessa terceira vez, Jesus diz assim: Pedro, você gosta de mim? E Jesus ouviu de Pedro a declaração: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo, tu sabes que gosto de ti. E Jesus diz: apacenta o meu rebanho, Pedro. Há uma expressão que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele está falando sobre os deveres domésticos. O apóstolo Paulo, falando aos maridos, ele diz assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a Bíblia diz que Jesus pega o objeto do seu amor, que é a igreja, ele entrega na mão de Pedro. Aqui para mim, se você estivesse no lugar de Jesus, você faria isso? Depois de Pedro ter feito tanta bobagem, depois de Pedro cortar a orelha de Malco, depois de Pedro negar a Jesus 3 vezes, depois de Pedro dar uma demonstração de falta de fé, depois de Pedro ser oportunista, depois de Pedro se sentir tão culpado, será que você confiaria a Pedro a sua igreja? Foi a Pedro que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta o meu rebanho, Pedro. E aí, quando Pedro vai escrever a sua carta, Pedro vai dizer assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, que nos regenerou. Pedro estava dizendo assim: apesar de toda a minha religiosidade, eu estava no processo de degeneração, mas Ele fez com que a minha vida retomasse ao rumo. Ele me regenerou.
E Ele me regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus. O contato com Cristo ressurreto, o contato com Cristo vencedor, muda a história de Pedro. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Não importa a sua história pregressa, é o encontro com Cristo que produz toda a mudança que você precisa. Não importa as experiências marcantes, e quem sabe até as experiências de derrota que você tenha vivido na sua história, é a presença de Jesus e a palavra de Jesus que vai fazer a diferença na sua vida e na sua história. Quem sabe nesta noite você poder dizer como Pedro: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Ou quem sabe você poder dizer isso de maneira muito pessoal, particular, que me regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, incorruptível, inacessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, que está para ser revelada no último tempo. Não existe nada que esse mundo possa nos oferecer que se compare à esperança que Ele tem reservada para nós. Amém, querido? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Quantas vezes você teve falta de fé? Quantas vezes você teve explosões no seu temperamento? Quantas vezes você negou a Jesus através das suas atitudes? Quantas vezes você se aproximou de Jesus apenas com sentimentos oportunistas? Quantas vezes você se sentiu culpado? Quantas vezes você reproduz na sua vida pessoal as experiências de Pedro? Jesus não desistiu de Pedro. Ele não desiste de mim e não desiste de você. Mas talvez nesta noite Ele esteja sussurrando nos nossos ouvidos: amas-me, amas-me, amas-me. Você me ama? 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 É nessa relação de amor com Jesus que nós somos restaurados. Usando a palavra de Pedro, somos regenerados. E ao invés de vivermos o processo de degeneração, somos regenerados pelo poder de Jesus, para que vivamos o processo de reconstrução da nossa vida. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, a cada dia. Reconstruir a nossa vida, reconstruir os rumos da nossa vida. Talvez você chegou aqui como Zaqueu. Quem sabe você chegou aqui como Bartimeu. Quem sabe como endemoniado gadareno. Mas talvez tenha chegado como Pedro. Todos eles viveram a experiência do encontro com o Jesus, que tem poder para restaurar a nossa vida. Feche os seus olhos. Ó Deus bendito, nosso Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nunca desiste de nós. Mesmo quando
somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando nossas atitudes não correspondem à tua vontade, o Senhor continua com atitudes de bênçãos, de cuidado e de um amor para conosco. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque as mãos do Senhor estão estendidas, e o Senhor nos levanta quando caímos, o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá nova esperança, o Senhor nos dá nova expectativa. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida e nos tem oferecido um tempo novo. Obrigado, Senhor Deus, porque se nós estamos vivendo num mundo degenerado, se estamos vivendo num mundo que está apodrecendo, se estamos vivendo num mundo que está se desfazendo em todos os sentidos, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque é na presença do Senhor que nós encontramos motivos novos, esperança nova, vida nova. E nesta noite, ó Deus, obrigado porque a história de Pedro nos inspira, a história de Pedro nos encoraja, a história de Pedro faz nos lembrar que o Senhor continua acreditando e investindo na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, e nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos em nossa caminhada, para que, regenerados pelo Senhor, possamos viver nesse caminho da santificação, nesse caminho do aperfeiçoamento da nossa vida, para que andemos na Tua presença e a cada dia desfrutemos, ó Deus, do Teu favor. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento. Tu conheces o coração de cada um de nós que aqui estamos, e as áreas que precisamos ser tratados por Ti. Nós pedimos, Deus, toca no nosso coração, toca na nossa vida e restaura-nos, ó Deus, restaura-nos para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.